Nós, desde o ano 354, se comemora o dia do Natal como sendo 25 de dezembro. 354 anos se passaram para se começar a comemorar o Natal no dia 25 de dezembro. Primeiro que a igreja primitiva, a igreja nascente, ela não tinha dias de festa. Porque desde que a festa chegou aqui na terra, eles não comemoravam nenhum dia de festa. Se vocês lembram do apóstolo São Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele falou que as festas de tempo de Israel, que eram 9 no tempo de Jesus, que inicialmente eram 7, mas depois foram aumentadas 2, que estas festas, elas eram sombra, elas eram uma espécie de seta que apontava para a realidade, e a realidade é Cristo. Então, estas festas judaicas, elas perderam a validade quando Jesus nasceu. Agora, com certa convicção, nós podemos dizer que Jesus não nasceu em dezembro nem em janeiro. Porque tem uns que comemoram em dezembro e tem um grupo que comemora em janeiro, no dia 6 de janeiro, que alguns aqui no Brasil comemoram o dia de Reis, que é quando os reis magos, diziam eles, chegou a Belém. Mas não há evidência disso. A mais probabilidade possível é que Jesus tenha nascido por agosto ou setembro, que é quando os pastores poderiam estar no campo, guardando durante as vigílias da noite os seus rebanhos, porque em dezembro e janeiro, com o frio que tinha, geada, neve, eles não iam estar no campo de jeito nenhum. E qual é a possibilidade disto e por que isto? Olha, nós temos Constantino, o imperador, que começa com o Edito de Milão em 313 e começa então um processo de estatização da igreja. A igreja começa a se tornar igreja e Estado misturado. 313, 325 nós temos o primeiro concílio, o concílio de Nicéia, e aí nós começamos a ver a igreja de Pérgamo sendo organizada, porque as 7 igrejas da Ásia, elas representam a história da igreja, a filosofia da história da igreja. A igreja de Éfeso é a igreja nascente, mais ou menos um século. A igreja de Esmirna, 2 séculos, a igreja perseguida, 10 grandes perseguições romanas, ali fala 10 dias de perseguição, representando 10 períodos. Depois nós temos Pérgamo, casamento misto, casamento entre a igreja e o Estado. Tiatira é a igreja católica, é o surgimento do catolicismo com Gregório Magno, o Papa Gregório Magno, e aí é o estabelecimento da igreja católica. Isso já vai para 400 e que. Depois nós temos a igreja de Sardes, a igreja protestante que começa aí, começa antes da reforma, inicialmente com os pré-reformadores,
século 13, 14, 15, já aparece este movimento que vai dar no século 16 a reforma 517. Sardes, igreja que tem nome de que está viva, mas ainda está morta. Depois nós temos uma igreja avivada, a igreja de Filadélfia. Aí século 18, Deus faz uma obra extraordinária e aí aparece o grande impeditivo. Nas duas igrejas que não tem nenhuma recriminação, Sardes e Filadélfia, a sinagoga de Satanás está nelas. Sinagoga de Satanás é o humanismo querendo destruir o cristianismo. Porque Satanás, ele não lida com a feitiçaria. Quem lida com a feitiçaria é o homem. A feitiçaria é obra da carne, não é obra de Satanás. São os poderes de Grayskull, são os poderes latentes da alma, são os poderes dos cosmocrátares sendo influenciados no homem, mas não é propriamente Satanás que vai fazer isto. As duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, estão a sinagogue, aquele que conduz para o conhecimento, um conhecimento que vai retirar a suficiência de Cristo. Filadélfia. Se você reparar, duas coisas aconteceram na história neste século XVIII, 1717. O avivamento de Zinzendorf, na Morávia, e a fundação da maçonaria de rito escocês na Escócia, com finalidade de humanizar o cristianismo, ou seja, colocar o cristianismo dentro das regras satânicas, que é como Deus sereis. Que Satanás trabalha com essa ideia, fazer-nos meritocratas, cheios de valores. E aí, de lá para cá, o Natal recebeu tudo quanto há de mais misturado possível. As influências dos nórdicos, dos celtas, dos babilônicos, esse paspalho desse Papai Noel começou a entrar. Depois a Coca-Cola vestiu ele de vermelho e botou ele para ser o bom velhinho, para enganar a criança, e aí todo mundo aplaude esse idiota, e aí mais ainda as guirlandas e não sei quanta coisa, e fica assim, e cadê Jesus? E tem um vídeo muito interessante rodando aí, procurando Jesus no fim da fila, porque é assim que vai se montando, e é assim que vai se distraindo, e é aí que as pessoas vão se perdendo, e a cultura vai tomando conta. E cadê Jesus? Eu estou dando essa palavra aqui inicial, porque eu vejo que às vezes a gente vai pregando, mas o bicho vem. Lá em casa eu vejo ele lá, nos bota num negócio pendurado, e não se destrói. E não se destrói por cacete. A destruição é... Eu gosto muito de um pregador americano, Dr. Truett, George Truett. Ele disse o seguinte: ele pregou uma mensagem lá na frente do Capitólio em 1920. Ele diz: eu sou visceralmente contra toda idolatria, qualquer tipo de idolatria. Olha, o Capitólio é a idolatria. O Capitólio é construído com a vagina de uma mulher com o pênis do homem em cima, a forma da adoração ao sexo. E ele batendo em cima contra a idolatria. E aí ele disse o seguinte: mas se você tiver um nicho na sua casa
e alguém quiser destruí-lo pela força, eu serei o primeiro a colocar o meu corpo entre o seu nicho e aquele que quiser destruir, porque ele terá que ser destruído pelo poder da palavra de Deus e não pela força ou a coerção. Então a palavra de Deus é que tem que retirar essas coisas da gente e remover todo esse lixo que a gente vai acabando recebendo com essas influências, e Deus há de fazer. Eu já fico muito contente porque eu olho essa comunidade aqui. Tinha uma árvore de Natal que era colocado todo ano, e no dia que ela sumiu, eu fiquei dizendo: oh Deus bom, porque a vida é Cristo, a vida é Cristo, Ele é a árvore da vida que satisfaz a fome que a gente tem. Aliás, deixa eu mudar aqui um pouquinho. Eu tenho um casal aqui que me impressionou essa semana. O Inácio e a Diana. Vem cá vocês dois. Eles estão vindo de Fortaleza. E eles fizeram reserva num hotel aqui, o hotel Cristal. Eles pagaram todo essa estada deles aí no hotel, porque o objetivo deles era vir aqui à igreja, para conhecer um pouco da igreja, para conhecer um pouco da mensagem que os tirou do emaranhado da religião. Eles são frequentadores da igreja aqui, lá. E a Diana, ela queria ser missionária, se preparou para isto, mas era religiosa. E um dia a palavra de Deus dá uma palavrinha aqui. Eu já dei um pouco das informações, mas dei uma palavrinha aqui, Diana. Bom dia, irmãos. Olha, eu não posso nem expressar a felicidade que eu estou de estar aqui junto com vocês, porque era um sonho, e nada melhor do que realizar um sonho. Eu sei que cada um de nós aqui, de vocês, tem um sonho. E é uma coisa tão maravilhosa poder realizar. Esse sonho era estar um dia aqui, na PIB Londrina. Vocês acreditam? Nós lá no Ceará, nós moramos em Fortaleza, eu e o Inácio, e nós não temos uma família grande, nossa família é muito resumida. Meu pai mora no estado do Piauí, minha mãe já mora bem, né? Mora bem. Minha mãe já foi para o Senhor, com a graça de Deus. Eu só tenho um único irmão, o Inácio também tem família pequena. E as pessoas, nossos amigos de trabalho, diziam assim: o que vocês vão fazer lá no Paraná? Vocês estão aqui no Ceará, vão lá para o sul, para aquele fim de mundo, vão fazer o quê lá? Olha só. E um sonho que nós acalentávamos há anos, porque a primeira vez que nós ouvimos falar na igreja, depois eu deixo o Inácio falar um pouquinho sobre como foi que a gente conheceu a PIB. Mas assim, eu quero só dizer o quanto nós estamos felizes. E como o pastor Glênio falou, realmente assim, eu queria ser missionária, mas não é o querer nosso, é o querer de Deus. O que é que Deus quer para nós? Muitas vezes, né? Eu quero isso para mim, mas é isso que Deus quer para você? Muitas vezes a gente acaba batendo conosco mesmo, com o próprio Deus, o que é que Ele quer para nós. Eu me casei porque não era um sonho de casar, fui uma moça que trabalhou, cuidou da família e tudo, fui arrimo de família. E depois conheci o Inácio, nós nos casamos, e eu creio que essa era a vontade de Deus na nossa vida, na minha vida. Eu vou passar um pouco aqui para o Inácio, para ele contar só um pouquinho como foi que a gente ouviu falar da PIB Londrina. Obrigada, irmãos. Graça e paz a todos. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui, junto com os irmãos, congregando, cultuando ao Deus vivo, né? Não um Deus de barro que as pessoas acham que esse Deus que o homem criou, como o pastor falou, né? Eles adoram, né? E como eu passei muitos momentos difíceis na minha vida, eu morei na Alemanha 4 anos, vim para Fortaleza, eu tinha 18 anos, e eu tive que conhecer Jesus de 2 formas. Primeiro foi pelo amor, mas a gente não dá valor, porque Jesus, ele é manso e humilde, e ele respeita e deu o livre-arbítrio a nós, né?
Mas, infelizmente, como eu falei para o pastor Glênio, o que o Adão fez lá no Jardim do Éden, se nós estivéssemos no lugar dele, a gente faria até pior, né? Porque a natureza do homem é essa, caída, né? Então é só Jesus para levantar, trazer um homem, uma nova criatura, mas a pessoa tem que morrer na cruz, né? E é muito difícil você encontrar uma igreja que tem compromisso com Jesus Cristo, com a palavra, com o trono, que pregue a cruz de Cristo. Hoje, a gente infelizmente liga a televisão e vê teologia da prosperidade, meritocracia, humanismo dentro da igreja, como o pastor falou. E infelizmente, muitas pessoas estão acreditando que essa mentira é a verdade. E o dia que se fala da verdade de Cristo para as pessoas, aí eles não querem crer, né? É como o pastor falou, se não for revelação de Deus, dada por Deus, é só a graça de Deus mesmo, né? Mas em 2007, eu estava até falando para o pastor, a gente estava caçando assim, caçando, né? A palavra nossa do Ceará, caçando, procurando, né? Procurando a verdade, embora que a verdade está na palavra, mas procurando alguém que pregasse Cristo, né? Aí um dia eu conheci a pregação do pastor Glênio, uma das primeiras pregações foi dom ou talento, né? Que ele até faz uma pergunta para a igreja, pessoal, qual é a diferença entre dom e talento? Aí ele responde, talento, né? A igreja está demorando a responder porque talento, né? Vou pensar, né? Mas nessa brincadeira, Deus revelou para nós uma pepita assim, de ouro, uma revelação da palavra que a gente precisava ouvir. Então, desse tempo diante de 2007 para cá, a gente fazendo uma das pregações em áudio, vídeo, e ia para o culto da nossa igreja, mas também queria assistir às pregações para poder ser edificado, né? E tem muitas pregações. O que eu achei bacana é que um dia eu liguei para cá, de Fortaleza para cá, e conversei com o Rodrigo da livraria, que ele era da livraria nesse tempo. Eu perguntei para ele se tinha alguma pregação do pastor antiga que não tivesse na internet. Aí ele me deu um acervo, uma lista cheia de pregação, e eu separei todos que tinham lá os títulos lá que estava o pastor pregando. Aí eu comecei a ouvir pregação de 1987, que se você ouvisse hoje, hoje, é exatamente atual. Pode passar 1000 anos e ouvir a pregação de novo, é a mesma coisa, porque a palavra do Senhor dura para sempre, né? E é o evangelho genuíno, o evangelho da graça, porque, como o pastor falou muitas vezes, a religião ela mata, ela destrói, ela prende, ela dá fardo, e o evangelho é suave, liberta, te dá asas como águia, faz você ver, não as coisas do mundo, mas faz você ver o céu, né? Faz você ver as coisas espirituais que não são passageiras, que são eternas, né? E o nosso sonho Deus realizou. Eu até falei ontem para os irmãos e para minha esposa que se o Senhor quisesse levar agora eu já estava feliz, porque só em ter vindo para cá, conhecido os irmãos, a igreja, ter comunhão com os irmãos, foi maravilhoso e nós estamos muito felizes por estar aqui. Eu não vou estender mais porque eu não quero atrapalhar o culto, sabe? Vou falar aqui mais uma coisa. Irmãos, olha, a gente fica tão emocionado porque quando a gente ouviu o pastor Glênio falar de vocês aqui, a gente viu as cabecinhas de vocês assim de costas. Será que um dia nós vamos estar lá, Inácio? Olha, não é sonhar mais que estar com o Senhor, mas é também coisa aqui também da terra de sonhar. E assim, os nomes, o Barba, quando ele chamava, nos anos 80, acho que era ele quem lia, né? Aí, pois é, aí a gente assim, puxa, o Inácio tinha o Barba, uma vez essas pregações que a gente mandou pedir, ele mandou um pequeno chaveiro pra gente que tinha Barba Couros. A gente achou tão lindo. E assim, e outras pessoas, e tudo que a gente achava, meu Deus. E quando a gente procurou o hotel, a gente procurou pelo mais perto, e é 50 metros daqui, né, o hotel. E as pessoas dizem, puxa, a gente ficou do lado da igreja, era o sonho. Quando a gente chegou, o Inácio queria tirar uma foto à noite aqui em frente da igreja. Vocês acreditam nisso? Você queria tirar uma foto assim, Inácio, mas a gente vai lá. Não, mas eu tenho que tirar logo, porque esses mosaiquinhos, né, esses tijolinhos, ele achava a coisa mais linda que eu quero. Inácio, não é o céu ainda. Pois é, gente, a gente está muito feliz assim, de ouvir. E olha, vocês são muito felizes porque tem um pastor como esse. A gente o ama tanto de coração. Quando eu ouço as pregações, eu faço tudo na minha casa, coloco lá e fico fazendo, lavando roupa, fazendo tudo e ouvindo. Certa feita, vou contar só isso para a gente encerrar. Senão eu vou passar o dia todo aqui. Uma moça que mora no nosso prédio também, ela começou a ouvir, ela chegou para mim e disse assim, me diz uma coisa, a voz desse moço que fala, ele é tão suave, ele é padre?
Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu não posso dizer que ele é pastor, porque vai criar uma barreira. Eu disse, ele é um professor, ele é um filósofo, é um teólogo, é um professor. As pessoas já ficam assim, você gostaria de um CD de mensagem com essas preleções? Eu gostaria muito. E como o Inácio transformou cada CD que foi uma única mensagem no CD, ele transformou em 26, em MP3, eu posso dar isso para as pessoas vêm me dar um retorno, gente. Um feedback, dizer assim, meu Deus, aquilo que ele fala eu nunca ouvi falar. Eu só conheço a religião, mas eu conhecia a religião, mas eu não conhecia o evangelho. Gente, isso é um testemunho muito, muito forte. Essa imagem que o pastor Glênio fala muito, que ele diz a diferença entre a religião e o evangelho. O evangelho é Deus fazendo tudo por você, e a religião é você fazendo tudo e você não alcança nada. Esse exemplo de subir num prédio, nós moramos num prédio de Fortaleza, tem 22 andares, e eu gosto muito de dizer isso, olha, seria assim, você pode pegar o elevador aqui para o 22º, você vai chegar lá, arquejante, se você for de escada, mas se você pegar o elevador, você vai chegar lá. Esse é o evangelho, é que Jesus faz tudo por você. Isso a gente aprendeu com a PIB Londrina e com o Glênio. Gente, muito obrigado, isso não tem preço. Glória a Deus, glória a Deus. E eu quero agradecer a Deus, ao pastor Glênio e aos irmãos que estão aqui e dizer para vocês aqui que todos vocês que estão aqui na igreja são os privilegiados por terem homens tementes a Deus que cumprem uma palavra, como o pastor Glênio, o pastor Maurício Torres, o pastor Dagoberto, outros irmãos que estão aqui, o pastor Mário Rocha, os irmãos que estão aqui, vocês todos são os privilegiados. E agradeço a Deus, irmão, porque é difícil encontrar uma igreja que tem pessoas assim sérias, que tem compromisso com o trono da graça, não com o homem, porque hoje estão se pregando um outro evangelho para agradar o ego e o coração dos homens. Mas o evangelho genuíno é aquele que faz você sair da igreja de cabeça baixa, dizendo assim, como eu sou miserável, mas você levanta a cabeça para o céu e fala, bendito seja o nome do Senhor que me amou primeiro, né? Louvado seja Deus, não é não? Obrigado. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. O Inácio, a mãe dele mora na Alemanha, ela é uma mulher muito preparada, é uma pessoa que fala várias línguas, e o Inácio teve uma experiência muito traumática. Ele viveu muitos anos na droga, ele viveu muito tempo no crack, mas como Jesus é crack para salvar, ele teve um problema cerebral, uma série de tumores no hipotálamo, descendo pela coluna, e o que ele está aqui hoje é só Jesus, só o poder de Jesus Cristo. Eu quero dizer para os irmãos que o dia que Jesus não faz nada pela metade. Eu contando no meu testemunho como era antes, como me tornei, não porque me tornei, porque Deus me tornou depois, chegavam a perguntar para mim, o que foi que você fez? Você foi para algum tratamento? Aí eu disse, a resposta, eu fui para um tratamento, sim. Qual é? O tratamento da cruz. O tratamento do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu me lembro uma coisa, Deus, Ele permite você ir para o vale da sombra da morte, mas a diferença é que Ele está contigo lá. E vai ser lá que Ele vai dar a vitória, embora que você não seja curado, mas a vitória é que Ele está contigo todos os dias até a consumação do século, né? Aleluia. E o melhor de tudo é que quando o Senhor me curou, eu vi, uma vez o pastor Glênio falou que o ateu é o crente à toa, né? Que ele acha que Deus tem que caber na cabeça dele, mas o que cabe na cabeça dele é só um boné, né? E o que é interessante, né? Infelizmente, né? E o que é interessante, eu aprendendo muitas coisas com as pregações daqui, nós entregamos uns folhetos e tal. E quando eu saí da máquina, o neurologista perguntou se eu estava tomando algum remédio. Eu disse, eu estou tomando Depaquena. Não, Depaquena é um paliativo para você não ter convulsão. Foi aí que Deus me deu uma chance para pregar Jesus para aquele homem. Não, eu estou tomando um remédio sim, que eu esqueci de lhe dizer qual é. Eu estou comendo a palavra de Deus e o Cordeiro de Deus está me lavando, louvado seja o nome do Senhor. Porque aquela pregação, aquela mensagem, aquela situação não era para mim, era provavelmente para aquele médico, porque tem muita gente que é intelectual, mas está cheio de títulos na cabeça, e Jesus, que é o principal, ele não quer saber, porque como o pastor falou, né?
O humanismo dentro da igreja faz com que o homem pense que é Deus, né? Como Deus sereis, né? Lá em Isaías 14, Satanás não disse que queria ser como Deus, né? E Jesus fez essa obra tremenda. E uma vez eu dei um folheto para um ateu, ele chegou para mim e falou assim: essa história de Deus, Deus não existe. Aí eu aprendi, eu falei com ele: concordo contigo, Deus não existe, Deus é. Porque o existir pressupõe o tempo e o espaço. E Deus é que criou todas as coisas. Então você também foi criado por Deus. Quer você crer, quer você não crer. Então Deus é o eu sou. Aí pronto. Problema resolvido. E agora eu queria pedir que vocês orem pela mãe dele, porque ela não quer nem saber dele, porque ele tem uma fé em Cristo, apesar dela ter uma filosofia, ela não quer nem saber dele. Mas ele está orando e nós vamos orar pela mãe dele. Qual é o nome dela? Solange Maria Slakes. Solange, nosso Pai, nós sabemos que é o Senhor que tira o coração de pedra e dá o coração de carne. E nós pedimos por essa experiência na Solange, lá na Alemanha. Neste dia, o Senhor toca no coração dela, para que ela ganhe uma experiência de regeneração e que Cristo seja a sua vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Obrigado. Obrigado. Esse Deus é maravilhoso, né? A gente tem estado aqui olhando a salvação, não só do ponto de vista de que eu fui nascido de novo, mas que eu estou sendo salvo e que eu serei salvo. Porque a salvação de Deus, ela é em 3 tempos. Assim como a divisão aqui desta comunidade tem três grupos de bancos aqui. Aqui eu fui salvo, aqui eu estou sendo salvo e aqui eu serei salvo. Então eu fui salvo, voltando aqui para a nossa imagenzinha que eu sempre uso, esse meu quadro de eu fui salvo da condenação do pecado. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Aqui, tá bom. Lá no Espírito, no meu Espírito, no invisível, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, lá no meu Espírito. Salvação plena, aqui não tem turbulência, aqui não tem problema. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita no meu espírito, habita no seu espírito. Mas eu tenho uma alma, e essa alma tem uma história, essa alma tem uma série de problemas. Essa alma, ela traz as suas evidências de família, de criação, de cultura do país, de tudo isso. E essa alma foi traumatizada, essa alma sofreu humilhações, essa alma, e ela sofre, ela geme, ela estribucha, e ela precisa estar sendo salva. E a salvação disso aqui é uma espécie de desconstrução para depois construir de novo, renovação da vossa mente. E aqui eu tenho um corpo que será salvo um dia, onde não vou ter mais possibilidade de reumatismo, de cardiopatia. Vai ser um corpo glorificado como o do Senhor Jesus, será salvo, será um corpo sadio. Então fui, estou sendo e serei.
essas duas partes aqui, elas são, de certo modo, invisíveis. Essa daqui é totalmente insensível e invisível. Essa daqui é invisível, mas é sensível. E é aqui que o diabo dança e faz toda a confusão. Porque nós queremos uma religião dos sentimentos. Queremos sentir para poder saber se somos ou não, estamos sendo salvos ou não. E aqui é concreto, vai ser... Você vai ver que começa tudo novo. Aqui também foi feito por Deus, de uma vez para sempre, sozinho. Aqui será feito por Deus, uma vez para sempre, sozinho. Mas aqui é feito por Deus e por nós. Deus age e nós reagimos. Deus diz, nós obedecemos. Então existe uma correlação. A salvação da alma é coparticipativa. E gera vai tempo. Quantos anos Deus precisou para salvar a alma de Moisés? 40 anos. Quantos anos Deus precisou para salvar a alma de Paulo? Quer dizer, não só 40 anos, ele levou 80 anos, porque Moisés teve 40 no Egito, 40 no deserto e 40 no deserto conduzindo o povo. A salvação da alma foi por todo esse tempo aqui. E a salvação do corpo de Moisés, eu tenho dúvidas, que eu acho que ele já foi apanhado, mas esse é um ponto de vista muito particular que eu não gosto de... Porque ele apareceu, ele e Elias, os dois, Elias que não morreu, e o corpo de Moisés que ninguém achou, que houve uma briga entre Moisés, entre Miguel e Satanás, e a gente não sabe como é que ficou, mas ele aparece lá no Monte da Transfiguração. Por isso eu acho que ele já experimentou alguma coisa de corpo glorificado, não sei, é pura imaginação. Mas a salvação da minha alma é todo dia, é todo dia, é toda hora. Eu tenho que levar a cruz, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que confessar, é todo dia, é todo dia. Então vamos ver se eu faço uma leitura assim, de carreirinha, igual Zeca Diabo, da novela O Bem Amado, que era a leitura de carreirinha. A salvação da alma, número 4. Aqui o Salmo 6, verso 4 diz: volta-te, Senhor, salva minha alma, salva-me por tua graça. Esse pedido aqui não pode ser um pedido de uma pessoa que não foi salva, mas é aquele que foi salvo no seu espírito, que foi salvo aqui, que está clamando ao Senhor para salvar a sua alma. Estamos caminhando aqui na busca do entendimento da salvação da alma. Este é um ponto e um processo muito importante para a maturidade cristã. A salvação da alma é importante para a maturidade cristã. A salvação da alma é muito importante para a maturidade cristã. Já vimos nos estudos anteriores que o Criador nos fez tricotômicos. Corpo, espírito e alma. Mas por causa do pecado, o espírito foi desconectado e teve morte espiritual instantânea, passando o ser humano daí para frente a manifestar-se dicotomicamente, isto é, corpo e alma, sendo esta a governanta daquele. O homem natural, na verdade, ele é dicotômico. Isso só vim perceber muitos anos depois, porque existe uma briga na teologia sobre a tricotomia e a dicotomia. Uns acham que espírito e alma é a mesma coisa. Eu não posso concordar com isto, porque a Bíblia mostra, pelo menos em 3 textos, que há uma diferença, que o espírito separa a alma, a palavra de Deus separa a alma do espírito. Há uma diferença, e às vezes alguns querem fundir a alma do espírito com o espírito.
eu não tenho essa competência para dizer assim, mas a minha impressão é que o homem se tornou dicotômico porque o espírito, porque eu ponho nessa ordem, olha aqui, na criação é corpo, espírito e alma. O espírito, porque Deus fez o corpo, soprou o espírito e o homem tornou-se alma vivente. Essa é a ordem da criação. Com a morte do espírito, o homem ficou corpo e alma, os dois. O espírito está desconectado de Deus e ele ficou corpo e alma. Agora, com a regeneração, muda a ordem. Nós vamos tratar isso em um outro estudo: espírito, alma e corpo. Porque lá em Tessalonicenses ele diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo. Aí passa do processo físico para o processo espiritual. O homem espiritual é em primeiro lugar do que o homem carnal. Esta é a visão que eu percebo na Bíblia. O ser humano, a alma apegada ao pó, no dizer bíblico, apegada ao corpo, no dizer bíblico, apegada ao pó, torna-se carne, e a carne sem o espírito é carnal, tanto no que faz de mal, como no que faz de bem. O ser humano carnal é dirigido por sua alma, tanto para o bem como para o mal. O ser humano sem o nascimento do alto, ou o nascimento do espírito, é carnal em tudo o que faz, seja bom ou ruim. A pessoa ética, sem a vida de Cristo, é carnal em sua moralidade. E a pessoa rude e maliciosa é carnal em sua rusticidade e ignorância. Todo indivíduo que faz o bem sem Cristo é carnal. Todo indivíduo que faz o mal, portanto, sem Cristo, é carnal. A carnalidade não está propriamente no bom ou no mal, mas está na fonte. Vocês vão descobrir uma coisa, quando lerem a Bíblia com cuidado, que boas obras não aparecem, as boas obras não aparecem fora de Cristo. Você vai encontrar obras de justiça, obras da carne, mas boas obras, elas só aparecem depois que a pessoa nasce de novo. Não existe boas obras sem Cristo. Existem obras de justiça própria. Existe, isso existe. Muita gente realiza coisas extraordinárias. Tem muita gente neste mundo, ética, moral, gente de bem, vai morrer, vai para o inferno. Porque o assunto não é obra, o assunto é em quem você crê, é confiança. Paulo, antes de ser Paulo, Saulo, ele disse que quanto às obras da lei, ele era irrepreensível. Mas para onde ele iria se ele morresse sem Cristo? Estava terminantemente perdido. Nós vamos ter que andar bem, porque tem muita gente que acha assim: ah, bem, então depois que eu nascer de novo eu sou perfeito. Aqui sim, aqui ainda não, e aqui também não. Aqui sim, no espírito sim, mas na alma e no corpo ainda vai ter que ser trabalhado. A carnalidade se define pela procedência. Tudo o que fazemos pelo governo da alma caída através do corpo é carnal, por mais elevado que seja. Por exemplo, cantar na igreja hinos apenas para satisfazer os desejos do ego é tão carnal como participar do carnaval.
Tudo que é visto, que visa a nossa exaltação pessoal, cheira a vaidade da carne. Eu me lembro um dia que chegou aqui um conjunto. Pastor Glênio, nós queremos cantar na igreja. Eu disse, mod quê? A expressão mod quê, lá para o Nordeste, eles sabem o que significa. Por que isto? Qual é a finalidade? Não, nós queremos exaltar Cristo. Digo, bom. E se eu disser que vocês não vão vender seus discos? Vocês podem cantar para exaltar Cristo, mas vocês não vão vender os discos aqui. Não, então não serve. Então, muito obrigado, vocês já me deram a resposta. Pode viajar, porque se é para exaltar Cristo, você não está preocupado. Pode até vender. Mas não é. O interesse principal ali não era exaltar Cristo. Uma senhora que diz que teve uma visão transcendente, não sei aonde, foi até os céus dos céus. Ela faz um arruaço no Brasil, me telefona. Pastor Glênio, Deus me disse que agora eu tenho que ir na sua igreja para falar e dar o meu testemunho e tal, e ppp. Eu disse, qual é a compensação? Qual é a contrapartida? A contrapartida vocês me pagam tanto. Eu digo, tá bom, então boa viagem, seja feliz. Não leve uma queda e não quebre o nariz. Mas ali estava o problema, a projeção ou o desejo de levar alguma vantagem. Ela me xinga de todo nome hoje. Não tem problema. Nós temos que ter cuidado, porque há muita gente que tem interesse. Se você vem aqui para cantar um hino, o hino é lindo, é maravilhoso, o povo saiu chorando, mas no fundo foi para a sua exaltação, isso é carne. Isso é carne. Se eu estiver pregando aqui com o objetivo da minha exaltação, isso é carne. E por isso que eu preciso da cruz todo dia. Porque a carne se manifesta. E a Bíblia diz que a carne para nada aproveita. Os desejos da alma vinculados aos instintos do corpo, quer sejam positivos ou negativos, acabam se expressando em carnalidade. Ora com o estilo de pura vaidade, ora como uma fisionomia pálida de vergonha. Tanto a exibição dos talentos que enaltecem a alma, como o aviltamento moral que a denigre, é carnalidade de fio a pavio. E agora eu vou até dizer o seguinte: tanto aquilo que chama a minha atenção para eu me exaltar, como a vergonha que me põe lá atrás, envergonhado, para chamar atenção, é carne. Tem muita gente que fica envergonhado como uma forma de chamar atenção, para dizer, eu não sou ninguém. Lá no fundo da psique está um desejo de exaltação. Isso é carne. Isso é carnalidade. E o Senhor precisa trabalhar na nossa alma. Jesus disse com clareza em João 3,6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido Agora eu botei diferente. O que foi nascido da carne é carne, e o que foi nascido do Espírito é Espírito, porque a voz é passiva. Não é o que é nascido, é o que foi nascido, e o que foi nascido é. Continua sendo carne, continua sendo espírito.
Todos nós nascemos neste mundo caído como carne em razão da prevalência da alma sobre o corpo. Nos tornamos carnais em tudo o que fazemos. Mas se pelo Espírito Santo formos nascidos do alto, recebemos uma natureza espiritual que pode mudar todo o processo aviltante da queda. Eu me lembro quando Deus me regenerou, logo depois eu fui pregar lá no ISBEL, Instituto de Seminário Bíblico de Londrina, e estava lá o pastor Antônio Abuchaim assistindo. Quando terminou aquela pregação, os professores, os alunos vieram me abraçar e me cumprimentar, e eu fui saindo, e quando terminando lá, já saí gordo, porque estava... Aí o pastor Abuchaim pega na minha mão e diz assim: meu filho, quando você não tiver nada mais para pregar, pregue a palavra de Deus. Ali foi assim, no fígado e na ponta do queixo. A alma inchada, e o Espírito Santo diz: é isso aí. Porque logo a alma quer se manifestar dentro da sua arrogância, da sua presunção, e ela está lá. E nós vamos continuar com ela aqui até o último suspiro. Quando o Espírito Santo vivifica o nosso espírito, que encontrava-se morto do ponto de vista espiritual, nós somos salvos da condenação do pecado, ou regenerados em nosso espírito, e aí começa o processo da salvação da alma ou a santificação. Do ponto de vista histórico, a regeneração é o primeiro tempo da salvação do crente. Há um novo nascimento e o Espírito Santo vem habitar no espírito regenerado, de onde inicia a salvação da sua alma. A salvação do Espírito é monérgica, isto é, o Espírito Santo fez isto sozinho, mas a salvação da alma é sinérgica. Uma vez que o Espírito Santo age e o ser humano reage, regenerado, e o ser humano regenerado reage em confiança e obediência à palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala assim sobre estes dois lados da salvação em Romanos 5, 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, estaremos sendo salvos da ira através dele. Olha, veja o tempo verbal mudado aqui. Estaremos sendo salvos. Se vocês quiserem, depois eu mostro na Bíblia a coisa para vocês verem que o tempo é voz passiva. Estaremos sendo salvos, não é estamos salvos, estaremos sendo salvos. Fomos salvos, estaremos sendo salvos, mediante esta graça. A morte de Cristo em favor do pecador tinha como objetivo salvá-lo da condenação do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. E é a salvação que envolve 3 etapas: o espírito, a alma e o corpo, nesta ordem. No texto aqui vemos os efeitos da salvação em 2 áreas: no espírito, por meio do sacrifício de Cristo no passado, e na alma, pela vida de Cristo no presente, do crente no presente. Aqui, no passado, pelo sacrifício de Cristo; aqui, pela vida de Cristo, nós seremos salvos, e aqui, pela vinda de Cristo, nós seremos salvos. A morte de Cristo, de que todos. O apóstolo Paulo, não. No Antigo Testamento havia o tabernáculo de Moisés, que era uma realidade física de 3 compartimentos, falando de algo espiritual e que tipificava a excelência da Trindade, bem como o ser humano criado à imagem e semelhança da Trindade. A gente tem que sempre lembrar que o tabernáculo, ele é uma figura de Deus.
Cada parte ali, o sacrifício mostra Jesus Cristo, o Santo dos Santos mostra o Espírito Santo e o Santíssimo mostra o Pai. E também mostra o corpo, a alma e o Espírito, sendo os três. Domingo passado nós vimos que o véu do templo se rasgou para que a obra do Espírito entrasse na nossa alma, para que nós sejamos iluminados e sejamos salvos de nossa vida na alma, onde está um lixo enorme. Nele, no tabernáculo, havia o átrio representando o corpo, o santo apontando para a alma, e o Santíssimo falando do Espírito. O lugar da habitação de Deus era no Santíssimo. Quando o pecador é regenerado, o Espírito Santo vem habitar no espírito do homem. Onde é que está o Espírito Santo hoje, Jurandir? Aonde ele está em você? Aonde o Espírito Santo está em você, Jurandir? No Espírito. E Espírito se sente? Não se sente. Ele veio habitar no meu espírito. É fé. Fé na palavra. É fé. Fé na palavra. Você não vai sentir nunca. Ele está no seu espírito. Ele está lá. Você crê? Você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para ser sua vida? O Espírito Santo está lá. Se você crê, há um milagre, ele está no seu espírito. Mas a sua alma, como é que sua alma é? Você é irritadiço? Você é nervoso? Você é complexado? Você tem depressão? Você tem medo? Você tem angústia? Você tem vontade de falar mal da vida alheia? Porque o apóstolo Paulo vai falar isso para os crentes, para quem creu. Mas eles já tinham, aonde é que estava esse problema? Na sua alma. O templo de Salomão também tinha a mesma configuração. No dia em que Jesus foi crucificado, houve algo inusitado. Aqui nós lemos em Marcos 15, 38. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Este véu era grosso e espesso, separando o lugar santo do lugar santíssimo. Mas agora tudo ficou devassado. Houve uma comunicação entre eles que nos faz pensar numa conexão que há entre o espírito e a alma. O véu rasgado de cima para baixo implica numa ação sobrenatural e abre o espaço entre o lugar santíssimo e o santo. Isto é muito interessante, porque nos permite ver a ação divina agindo de dentro para fora do lugar onde o Espírito habita, o Espírito Santo habita no espírito do crente, viabilizando a salvação da sua alma por meio da vida ressuscitada de Cristo. Creio que este episódio do véu rasgado aponte para a operação do Espírito Santo no espírito regenerado do crente, gerando o poder da vida de Cristo capaz de salvá-lo do poder do pecado que contaminou a história da sua alma caída. Agora esta luz, essa iluminação vai começar a processar. A gente vê, isso aqui não está certo. Algumas pessoas começam a ter algumas revelações até na parte da noite, porque é de noite que nós aprendemos. Tudo que nós recebemos de dia é de noite que nós aprendemos. Então lá no nosso córtex começam a processar alguns caminhos e começa a aparecer algumas coisas que Deus quer que sejam retiradas de nossa vida.
E aí nós vamos para o santo, para a presença de Deus, para que Ele remova, sejam traumas, sejam abusos, seja culpa, medo, angústia, e aí vai sendo trazido e começa o processo de cura. De onde vem isto? Da cruz de Cristo. Vem da obra do sacrifício do Senhor Jesus. O véu rasgado de cima para baixo. Creio que este episódio do véu rasgado, só depois que recebemos a salvação do nosso espírito, podemos participar da salvação da nossa alma poluída pelo pecado da raça adâmica e da prática existencial. Não só o pecado da raça adâmica, mas o pecado que eu pratico enquanto eu estou vivendo. Agora veja bem aqui o que diz 1 Coríntios 15, 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, o qual ainda perseverais, porque ele também estáis sendo salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Você viu como a tradução mudou um pouquinho? Estais sendo salvos. Você recebeu Jesus? Recebi. Acabou a salvação? Não. Tem um processo aí. Quando você tem 2 filhos já nascidos, né? Que é o Caio e o Davi. E agora vem a Sara. Muito bem, o Caio e o Davi nasceram e agora estão crescendo. Eles já são adultos? Não. Eles já sabem tudo que uma pessoa deve saber? Não. E a Sara sabe o quê? Por enquanto nada. Na hora que ela nascer começa o processo deste mundo. Ela está sendo formada. E agora ela vai nascer e nós vamos ter um processo. Quando você nasce de novo, agora tenho tudo. Não. Agora que vai começar. A sua salvação agora que vai começar. Ela já existiu, já existe uma salvação no seu espírito. Você é um filho de Deus. A minha mulher me perguntou: bem, e daí? E o ladrão? Não, eu disse, e o ladrão? Foi eu que perguntei. E o ladrão na cruz, como é que foi? Ele teve salvação da alma? Não. E ele foi para onde? Jesus disse que era para o paraíso. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. No momento que você é salvo, você é salvo. No momento que a Sara nascer, ela nasceu. Aí tem que cuidar dela, amamentar, tirar a fralda, dar banho, cuidar da Sara, e a Sara vai. Daqui a pouco, daqui 20 anos, ele está entrando com ela de braço, já bota... Ele já caiu fora. Jesus volta antes. Não quer entrar com ela de braço para dar para um malandro qualquer. Aliás, eu vou contar uma história para vocês aqui, rapidinho aqui. O casamento desses caras aqui foi o mais interessante possível. Eu vou convidado pela mãe dele e tal para fazer o casamento deles. Vou para uma... Levo meu terno, gravata, todo arrumadinho, de beca, que eu sempre levo beca, faço há 40 anos que eu caso gente de beca, então aquela beca me acompanha esse tempo todo. Quando eu chego lá, todo mundo de bermuda, camiseta, aí chega o noivo de bermuda. Aí diga, ai, o que eu faço aqui? Já fui tirando gravata, tirando paletó, enrolando a manga, pelo menos fico mais um palhaço menos confuso. Aí o cara, passado uns dias, Jesus pegou ela e salvou os dois. E é assim que ele sempre faz, ele pega o lixo do mundo e transforma naquilo que ele quer fazer. Mas você pensa que o que nós aparentamos aqui, não, é o que ele vai fazer, e vai fazer na nossa alma.
Ele começou uma obra, ele vai completar. Mas se você morrer antes, você não vai para o inferno, porque a alma não foi salva totalmente. E ela só vai ser... eu estou falando de aperfeiçoamento. E uma vez é o seguinte, uma vez salvo, salvo. Não significa que os pecados não precisam ser tratados. Vão ser tratados. E Deus vai quebrantar. Deixa eu ver onde é que eu estou agora. Eu percebo claramente aqui que os crentes já haviam recebido o Espírito, recebido no Espírito o Evangelho de sua salvação aqui, porque eles, irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho. Eles já tinham recebido o Espírito, o Evangelho no Espírito, mas ainda estava no processo da salvação da sua alma. De acordo com alguns tradutores das Escrituras, as palavras ser salvo em muitos textos deveriam ser também traduzidas como estar sendo salvo, por causa do tempo verbal passivo. Vejamos, por exemplo, o seguinte versículo, que é Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor estará sendo salvo. As nossas versões dizem será salvo. Mas no original, o tempo verbal é passivo, estará sendo salvo. Porque só invoca o nome do Senhor aquele a quem o Senhor tocou no coração dele. Outro texto bem conhecido é o da salvação do carcereiro de Filipos, que pode ser, com toda segurança, muito bem traduzido assim: crê, aqui no sentido definitivamente, crê de uma vez para sempre no Senhor Jesus e estará sendo salvo tu e a tua casa. Vocês vão encontrar algumas versões inglesas que vão mostrar exatamente como aqui está sendo traduzido. O Espírito Santo deu, pela graça plena, vida espiritual, fé e arrependimento ao carcereiro, e porque veio habitar em seu espírito, deu-lhe a possibilidade de ser participante do processo da salvação da sua alma por meio da sua vivência obediente à palavra de Deus. É a chave. É a chave. Você, uma vez salvo, você vai ser obediente. Você vai obedecer o que Deus diz. Você vai sentir prazer em obedecer. A obediência não vai ser uma obrigação. Você quer ver um negócio? Vi a igreja para algumas pessoas, e principalmente no dia de Natal hoje, onde tem muita coisa para fazer, às vezes é peso, obrigação. Mas quando você faz isso, não por obrigação, mas pelo prazer de vir ou de estar... Porque a Bíblia diz que não convém que se faça, não se esteja reunido. Aquilo eu vou dançando, eu não vou por obrigação, não vou vir aqui porque eu sou obrigado, porque eu tenho que pregar, porque eu tenho que dirigir a música, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Não, vai ser uma coisa por obediência. No momento em que nós tivermos esta consciência pelo Espírito, a coisa, e aquilo vai se tornando uma realidade que flui naturalmente. Eu botei isso, que é uma coisa, por exemplo, fumar. Nós temos muitos homens de Deus que fumaram. O Spurgeon mesmo fumou muitos anos da vida dele. Muitos anos. Um grande pregador, um homem de Deus, e fumava. Tem até a história dele com o Moody, que eu já contei, mas o Moody, o grande pregador americano, vai visitar Spurgeon e chega lá, chamam o Spurgeon, desce do terceiro andar para encontrar, tinha uma escada e ele vinha fumando o cachimbo. Spurgeon descendo, meio gordinho, mas o Moody era baita de um homem, 2,5 metros, 186 quilos, monstro de um homem. Quando ele viu o Spurgeon fumando, ele virou e disse: meu Deus,
como é que o senhor pode usar um homem saindo fumaça pelos narizes? Aí Spurgeon pegou, botou o cachimbo dele assim no pé da escada, veio andando devagarzinho, que ele tinha gota. Aí veio assim, pisando, chegou, bateu na barriga do Moody, da mesma maneira que Deus usa um glutão como você. Eram salvos, estavam sendo salvos. E um dia Spurgeon foi lá comprar o tabaco dele lá na tabacaria, e chegou lá e disse: me dá aquele tabaco holandês que tinham. Disse: ah, reverendo, não tem esse, mas tem um sueco aqui que é muito bom. Aí ele disse: me dá o sueco. Aí na outra vez ele disse: ah, eu quero aquele sueco é maravilhoso. Aí começou a comprar, passado uns meses apareceu assim no rótulo do sueco: este tabaco é de preferência do reverendo Spurgeon. Tá bom? Naquele dia o Espírito Santo tirou dele. Nunca mais Spurgeon fumou. Porque o Espírito Santo, ele não trabalha por obrigação na nossa vida, e nem nós obedecemos por obrigação. Ele trabalha porque ele nos regenerou e ele tem prazer. E às vezes você cometeu um pecado e ele te deixa ir, como deixou o filho pródigo ir para a lama. Naquela história é Deus deixando o filho pródigo chegar no fim da lama do porco, porque quando ele chegou no fim da lama do porco, veio a consciência: eu tenho um pai. E ele voltou. Ele não voltou movido por outra razão, ele voltou movido pela razão do amor do pai. Eu não tenho medo do pecado, porque eu tenho um Salvador que é maior do que o pecado, e ele pode libertar o pecador totalmente. E ele pode libertar aqueles que nele creem, porque ele tem poder acima do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso quebra qualquer coração. Isso não é permissão para o pecar. Isso é permissão para olhar para Jesus, porque é dele e por ele e para ele que nós temos a garantia da nossa libertação. Onde é que eu estou? Já estou perdido. Hein? A pregação da palavra e o Espírito Santo geram vida espiritual no incrédulo. O Espírito e a palavra agora, você viu que houve uma troca? A pregação da palavra e o Espírito Santo geram vida espiritual no incrédulo. O Espírito e a palavra agora, a palavra implantada no crente, criam as condições de desenvolver a salvação da alma na vida da nova criatura, do Espírito regenerado pela graça. Foi de dentro do Espírito que começa. Nós lemos em Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para onde é que está a palavra? Implantada onde? Por isso que o salmista diz assim: escondo a tua palavra no meu coração. O que é meu coração? É esse lugar interior, para eu não pecar contra ti. A palavra está lá dentro e ela começa pelo Espírito Santo a processar a salvação da alma. A salvação da alma, também nomeada de santificação, é vista como processo dinâmico, evolutivo e permanente da manifestação da vida de Cristo no crente. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando nós nascemos de novo, nosso espírito é vivificado
e é salvo da condenação do pecado. Nós podemos ler Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todavia, contudo, porém, a nossa alma e o nosso corpo continuam sob os efeitos da queda e precisam da salvação do poder do pecado e da sua presença. Fixando. Fomos salvos no nosso espírito pelo sacrifício de Cristo. Isto ocorreu de uma vez para sempre, totalmente feito por meio do Espírito Santo. Uma vez salvos no espírito, começa a salvação da alma por meio da vida de Cristo agindo em nós. Este processo envolve o Espírito Santo que habita no espírito do crente e a obediência do crente, à palavra de Deus nele implantada. Nessa segunda parte da salvação, há uma sinergia viva, onde o Espírito age e o crente reage obedecendo à palavra de Deus. Resta ainda a terceira parte da salvação, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja e os corpos dos crentes forem glorificados. Este modo operante da salvação pela fé é assim: fui salvo no Espírito unicamente por ação divina. Estou sendo salvo na alma cooperativamente e serei salvo no meu corpo pelo poder unilateral do Deus. Aleluia! E assim o Senhor vai fazendo a obra em nós. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.